Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia! Mais uma vez nós estamos aqui para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. Nós estamos vivendo a 8ª semana do tempo comum, estamos chegando já ao tempo da Quaresma, que é o nosso tempo de preparação. E durante o tempo comum, Jesus vem nos ensinando, nos direcionando, caminhando junto conosco para que a gente possa se preparar para viver melhor ainda a Quaresma. Então, diferente no dia de hoje, ele vem nos dar mais um ensinamento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao seu redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com as palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, o Senhor vem ensinar a cada um de nós, durante o período dos 8 domingos que nós vivemos, o Senhor vem ensinando a cada um de nós, domingo após domingo, dia após dia. E hoje, mais uma vez, Ele traz um direcionamento para cada um de nós. Quando Jesus é questionado por um jovem de como ele deveria agir e o que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna, Jesus apresenta a ele os mandamentos. E se você parar para pensar, os mandamentos que ele apresenta são os mandamentos que é direcionado ao próximo. Não matarás, não cobiçarás, não roubarás, não adulterarás, não levantar falso testemunho, não prejudicar ninguém e honra seu pai e sua mãe. Tudo isso voltado ao seu próximo, tudo isso voltado ao seu irmão, para que a gente possa despertar que uma das formas que a gente tem para ganhar a vida eterna é o cuidado com o nosso irmão e cuidado com o nosso próximo. Também na sequência ele vai dizer ao jovem que
o jovem que relata para ele que já vinha observando isso desde a sua juventude, a atitude de Jesus foi olhar para o jovem com amor. Jesus olhou para o jovem com amor. Ou seja, meu irmão, minha irmã, quando você respeita os mandamentos de Deus, Jesus olha para você com amor. Jesus olha para você com carinho. E ainda na sequência do Evangelho, Jesus diz a esse jovem que somente uma coisa faltava a ele para ganhar a vida eterna. No caso dele, era vender os seus bens e segui-lo. Como aquele jovem era um jovem muito rico, era uma pessoa apegada aos bens materiais, ele vai embora e não faz o que Jesus estava pedindo. No sentido de que não é que a gente não possa ter de dinheiro, que a gente não possa ter riquezas, mas sim de que essas coisas não podem se tornar mais importantes nas nossas vidas do que o caminhar com Jesus. No caso daquele jovem, o dinheiro que ele tinha e o poder que ele tinha era mais importante do que ele caminhar com Jesus, do que ele seguir com Jesus. E aí Jesus diz para ele como é difícil um rico entrar no reino de Deus, mas no sentido de que esse rico coloca acima de tudo o seu dinheiro, coloca acima de tudo o seu poder, o seu status. Então, nesse dia e nessa manhã, Jesus quer chamar a nossa atenção para respeitar os mandamentos da lei de Deus e para que você pense o que é que você tem colocado de mais importante na sua vida e tem te afastado de ir ao encontro do reino, de seguir Jesus e de poder ter o seu olhar, de ser o olhar de Jesus para você com amor, com carinho. Então que nessa manhã você possa fazer essa reflexão. O que é que eu tenho colocado na minha vida de mais importante? Seja o dinheiro, seja qualquer coisa que você tenha colocado acima de tudo, que você não abre mão, uma coisa que você não abre mão de ter, de possuir, isso tem te afastado do reino de Deus. Que você possa parar para refletir sobre isso nessa manhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos reunidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.